somente pra encontrar o que temos perdido. Vamos voltar aos princípios da vida. Um coração puro, um amor verdadeiro, uma fé que é ardente, fundamentada em Deus. A esperança que dura pra sempre. Estes são os princípios. Vamos voltar aos princípios da vida. Se os problemas desta vida te afligirem, somente ore e acharás a solução. Muitos não sabem que Ele existe, que Deus está aqui, mas eu acredito, Acredito na cruz. oh, eu acredito. A esperança pra nós. Ele é a rocha que nos sustenta. Sempre o exaltarei, Sempre o exaltarei. Vamos voltar aos princípios da vida. Um coração puro, um amor verdadeiro, uma Fé que é ardente, fundamentada em Deus. a esperança que dura pra sempre. Estes são os princípios. Vamos voltar aos princípios da vida. Temos deixado a escuridão nos invadir. Vamos olhar a eterna luz. Oh, Nós precisamos dos braços do Pai. Basta Ele se entregar. Você não pode esperar. Vamos voltar aos princípios da vida. Um coração puro, um amor verdadeiro. Vamos voltar aos princípios da vida. Um coração puro, um amor verdadeiro, uma fé que é ardente, fundamentada em Deus. A esperança que dura pra sempre. Estes são os princípios. Vamos Voltar aos princípios da vida. Vamos voltar aos princípios da vida. Um coração puro, um amor verdadeiro, uma fé que é ardente, fundamentada em Deus. a esperança que dura pra sempre. Estes são os princípios. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Amém. Vamos fazer um resumo rápido? Jesus precisa voltar primeiro. Ele prometeu: virei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Jesus precisa voltar porque Ele ama você. Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira inenarrável. Ele precisa voltar porque Ele ama você. Jesus precisa voltar porque para Ele você é insubstituível. Glória a Deus por isso. Jesus precisa voltar por uma razão muito gostosa. Porque Ele me santificou na palavra e eu estou pronto para encontrar com Ele. Jesus precisa voltar porque nele eu já tenho a vida eterna. Não é para castigar o mundo, mas é para levar com Ele aqueles que já têm a vida eterna. Jesus precisa voltar, e esse foi o tema de ontem.
porque ele virá pessoalmente para buscar aqueles que o amam. E hoje, Jesus precisa voltar para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amigos, esse é um tema que traz um pouco de tristeza para a gente, porque nós nos relembramos de tantas lágrimas que já rolaram nesse planeta e na nossa vida, mas a boa notícia é que Jesus virá para enxugar todas as lágrimas. Hoje de manhã eu recebi uma foto que o pastor Wellington, que é o presidente aqui de uma das nossas associações, ele me mandou. Há uma porção de anos aí para trás, nós tiramos uma foto, o filho dele, que a morte já levou embora, e eu. E eu fiquei com o coração apertadinho, pensando no Wellington e na Rosalba, quantos sofreram enquanto o menino fazia o tratamento durante anos, e que angústia enquanto esperam Jesus para enxugar o restante das lágrimas. Aí eu pensei em Adão e Eva, que Adão viveu muitos anos, vários séculos, e eu acho que a vida de Adão foi uma vida de tristeza. Primeiro porque ele viu um filho sacrificar, matar o outro. Mas não foi só isso. Há um livro chamado História da Redenção. E nesse livro, História da Redenção, na página 55, está escrito que quando Adão percebeu que as folhas das árvores começaram a cair e as flores começaram a murchar, ele chorou mais amargamente do que nós choramos os nossos mortos, porque era uma novidade terrível por causa do pecado. A vida dele deve ter sido muito dura. Olha para mim aqui. Eu tenho 3 filhos, 6 netos, e uma multidão de afilhados e netos postiços pelo mundo afora. Inclusive vocês viram agora há pouco que nessa semana aqui eu ganhei uma outra neta, né? A Maureen, ela até mostrou aí as semelhanças, né? Imaginem Adão indo à porta do jardim, com os netos, os bisnetos, isso foi até a 9ª geração, não foi fácil. E os meninos olhando lá para dentro do jardim, e falando para o vô assim: ô vô, pula o muro, entra lá, pega aquela manga lá, pega aquele mangostão bonito para mim, aquele abil, aquela melancia. Estou falando algumas frutas, mas vocês podem pensar no que vocês quiserem. Aí Adão falava um açaí, aí Adão falava assim, né? Eu descobri que açaí, mais do que fruta, é comida para o paraense, né? E aí Adão falava assim: o vô não pode entrar lá. Mas por que, vô? É tão bonita. O vô não pode entrar lá porque um dia o vô cometeu um deslize. O vô desobedeceu o dono do jardim. E aí o dono do jardim colocou um anjo, olha lá o anjo lá, com a espada nua, desembainhada. E aí Adão tinha que contar a história de como ele havia transgredido a ordem do Criador. Todos nós, neste mundo passamos por aflições e derramamos lágrimas. E Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, está em João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tinha 7 anos de idade, e no dia do meu aniversário, eu ganhei de presente um cachorro, um cãozinho. Eu sou de uma família muito humilde, eu diria pobre de bens deste mundo. Morávamos numa fazenda. Não era como hoje, que a gente compra 1 milhão de brinquedos para os filhos e netos. Até
Os brinquedos até atrapalham, porque começam a encher a casa, não é? Naquele tempo não tinha assim tantos brinquedos. E eu ganhei, a hora que eu abri aquela caixa de sapato, não era um sapato, era um cãozinho. Ele cresceu, ficou grandão. Eu tenho até uma foto para mostrar para vocês. Dá para mostrar a foto do Brutus aí? Eu caminhava a pé 4 quilômetros para ir para uma escola rural. Ele ia com a gente. Latia para Maria Fumaça, o trem. Latia para o gado, para os passarinhos, por todos, para tudo. Chegava na escola, nós entrávamos, ele deitava na soleira da porta, ficava ali. Na hora do recreio, ele fazia a festa de toda a garotada da escola. É claro, ele recebia sempre um pedacinho de lanche que os meninos davam para ele, né? Mas ele era muito educado, ele era forte, leal, ele era assim, tão especial, que até alguma cobra ele conseguia vencer. Eu vi ele matando, por exemplo, uma cascavel uma vez. Ele era muito inteligente, quase que aprendeu a ler e escrever. Com 10 anos nós nos mudamos da fazenda para a cidade. Estavam construindo a igreja na frente da nossa casa. A igreja foi construída no número 870 e a nossa casa era no número 865, exatamente em frente. E um domingo à tarde eu estava sentado na guia da calçada e o Brutus atravessou a rua e foi vistoriar a construção da igreja. E quando ele estava lá olhando tudo, eu vi que lá em cima, pela rua, vinha descendo uma caminhonete, uma C10. E eu fiquei com medo, garoto, 10 anos. E eu pensei assim, esse caminhão vai aprontar alguma coisa. E chamei o Brutus. E ele, muito obediente, levantou a cabeça e correu na minha direção. Nós calculamos mal. Ele não viu a caminhonete. E eu penso que o motorista também não o viu. E em questão de segundos, ele estava todo arrebentado no meio da rua, sangrando. E eu achei que ele já estivesse morto. Sabe o que um garoto de 10 anos que vê o seu cão ser atropelado e morto na frente dele faz? Chora. Só isso. Enquanto eu estava ali chorando e ele lá, eu escutei uma voz assim, muito similar à voz do meu pai, mas uma voz até mais melodiosa que a do meu pai, que dizia assim: filho, não chora não, porque um dia você terá um outro cão, igual ao Brutus. Deu a impressão que meu pai passou a mão na minha cabeça assim, como fazendo um carinho, e com aquela palavra eu respirei, me animei, enxuguei as lágrimas assim, e olhei para ver o meu pai, mas meu pai não estava lá. E por um tempo eu achei que fosse uma alucinação, uma coisa assim, né? Porque às vezes a mente ela atrai a pessoa, né? Mas com o passar do tempo eu escutei outras vezes o meu anjo da guarda falando comigo, porque aquela voz era a voz do meu anjo da guarda. Eu fui até o meio da rua. E eu, com muito esforço, peguei assim, ele não estava morto ainda. E me ensanguentou todo. E como que num gesto assim, de pedido de perdão, de desculpa, ele levantou os olhinhos assim, e me olhou pela última vez. Parece que ele estava falando assim: desculpa, não deu certo. E fechou os olhos. E acabou. Talvez você não tenha perdido o Brutus. Talvez você não tenha perdido um filho. Talvez você não tenha perdido o pai ou a mãe ou alguém. Mas eu tenho certeza que você já perdeu.
Eu tenho certeza que você já derramou lágrimas. Eu sou um homem feliz. Você ouviu? Eu sou um homem feliz. Mas não quer dizer que eu nunca derramei lágrimas. Estou derramando agora. Derramei lágrimas quando eu perdi amigos na infância. Eu derramei lágrimas quando meu pai foi embora e ele tinha deixado um recado para o meu irmão, que quem deveria fazer o sermão do funeral dele deveria ser eu, o filho que sempre ficou longe depois que saiu de casa para estudar, por questões da vocação ministerial. Eu sofri muito quando perdi uma cunhada com câncer. Eu chorei muito sozinho quando estava nos Estados Unidos e recebi a notícia que dentro de 1h30 minha mãe seria sepultada. Eu nem pude vê-la. E nem abraçar os meus 8 irmãos. Quando perdi a minha sogra, que não era sogra, era uma outra mãe. Quando perdi o meu sogro, que não era sogro, era um outro pai. Quando perdi ancião da minha igreja, quando perdi irmão da minha igreja. Muitas lágrimas. Hoje eu tenho uma irmã, ela é mais velha do que eu, faz 12 anos que ela tem Alzheimer, e faz quase 7 anos que ela vegeta, que não reconhece ninguém, ela parece um cerne de aroeira, ela não morre, mas ela está como um feto assim, já toda encolhidinha, como um passarinho ressecado. E quando eu vou vê-la, eu faço um esforço para não chorar perto dela. Mas depois que eu entro no carro, que eu saio da casa dela, não tem jeito. Terminava uma semana no NASP Engenheiro Coelho. Eu tive a alegria de ser o pastor da igreja do distrito, que englobava uma região ali próxima do Colégio de Engenheiro Coelho. E eu tinha na cidade de Araras um casal, e o ancião, chamado Amadeu Gava, ele era o ancião e o tesoureiro da igreja. Uma pessoa de Deus. E no dia que eu terminei a semana de oração no NASP Engenheiro Coelho, ele foi lá me assistir. E quando ele me abraçou assim na saída, ele falou assim: pastor, eu vim aqui para lhe ver e fazer um pedido. E eu disse: fala, Amadeu. Se eu puder, você sabe que você é meu e eu sou seu. Ele falou assim: eu queria que o senhor fizesse o meu funeral. Eu falei: Amadeu, o que é isso? Ele falou: pastor, eu não tenho mais muito tempo de vida. E quando o senhor fez o casamento da nossa filha, a Mônica, a minha família gostou muito do senhor. E eu acho que no meu funeral seria a última oportunidade de alguns membros da minha família aceitarem Jesus. O senhor poderia fazer isso? Pastor, você que está aí assistindo, você que está aqui dentro, isso mexe com o coração de um pastor, sabe? E 1 mês e meio ou 2 depois, o genro dele, Romildo, que eu tive o prazer de fazer o casamento com a Mônica, a filha, ele me ligou e disse: pastor Estina, está na hora do senhor cumprir o que prometeu para Amadeu. Ele acabou de descansar. E eu fui lá. E eu estava com os olhos como estou agora, assim. E eu comecei o sermão contando isso. Que eu estava lá porque ele fora me pedir. Eu nunca fiz um apelo para entregar o coração a Jesus, para vir perto de mim num funeral, mas naquele dia eu fiz. Porque quem manda no pregador não é o pregador, é o Espírito de Deus. E vários dos familiares do Amadeu aceitaram Jesus. E eu sei que vários depois foram batizados. Lágrimas. Quando eu perco, Deus transforma a minha derrota em vitória.
Quando você perde, Deus transforma a sua derrota em vitória, se você é fiel, se você é leal. E mesmo aqui neste mundo, Deus já enxuga as nossas lágrimas. E eu vou repetir. Mesmo aqui neste mundo, Deus já enxuga as nossas lágrimas. Mas um dia desses, Ele virá para enxugá-las completamente, para sempre e eternamente. Vamos ler a Bíblia? Apocalipse 21, rapidamente. Há muita coisa linda por acontecer ainda hoje. Apocalipse 21. Deus prometeu, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. E Deus mostrou esse novo céu e essa nova terra ao profeta João, lá na ilha de Patmos. Na ilha, pastor Sóstenes. Na ilha. E João retratou um trechinho do que ele viu. Ele diz assim: vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar é o que fazia a separação entre João e os amados da igreja primitiva. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada, engalanada para o seu esposo. 3. Então ouvi uma grande voz do trono, vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Pare aqui e olhe para cá. A expressão tabernáculo aqui, ela tem o significado de reunião perene. Preste atenção, porque isso aqui é vida eterna. Eis a reunião perene, eterna, de Deus com os homens. Deus habitará para sempre com eles. O universo passará por uma reformulação completa, porque o trono de Deus vai se mover de um lugar para outro, e será aqui no planeta Terra, onde Jesus deu a vida. Vi novo céu e nova terra. O primeiro passou. Olha o 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nunca mais morte, nunca mais pranto, nunca mais dor, nunca mais lágrimas. Por quê? Porque Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Estar perto de Deus para sempre significa que todas as lágrimas serão enxugadas. Esse é o propósito de Deus, esse é o ideal de Deus. E se nós continuássemos lendo aqui, amados irmãos, a palavra nos ensinaria ainda que Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E acrescentou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça das fontes da água da vida. Para a glória de Deus. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Amados irmãos, quantas vezes nós já choramos? Já pararam para pensar? Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Mais do que isso, a Bíblia diz que Deus recolhe num odre cada uma de nossas lágrimas. Sabe por quê?
para poder enxugá-las uma a uma. E sabe como é que Deus vai enxugar? Ele não vai enxugá-las com um lenço, assim. Não. Ele vai enxugar as nossas lágrimas dando explicações. Que tal? Muitas vezes nós perdemos a paciência. Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós queremos as coisas dentro do nosso tempo. Nós queremos as coisas do nosso jeito. Temos que entender que Deus tem o seu tempo e Deus tem o seu jeito. E quando Jesus vier e nós morarmos com o Senhor para todo sempre, nós teremos tempo de entender todas as coisas. E Deus dará explicações. Eu disse há pouco que eu sofri quando perdi a minha cunhada. Lembram disso? O nome dela era Ivani Ricardo Monteiro Estina, casada com meu irmão Domingos, que até hoje não refez a sua vida conjugal. Isso foi em 1999. Tem quase 25 anos, não é? Ele entrou assim em certo parafuso logo que aconteceu, inclusive. Ela não era apenas uma cunhada nossa. Ela era uma irmã nossa. Ela era enfermeira de alto padrão. Tinha uma habilidade assim para fazer uma injeção, que fazia fila para tomar certas injeções com ela, porque, sabe aquela mão de anjo, né? Porque tomar injeção não é bom. Mas quando é bem feitinho, tudo bem, né? Mas ela um dia descobriu que estava com o CA numa das mamas. E começou aquela corrida maluca, né? E foram 4 anos e meio de corrida. Mas não teve jeito. Numa noite, no finalzinho do mês eu acho que foi em agosto de 1999, ela foi embora. 29 de agosto. Era um sábado de noite. Eu falei agora há pouco que quando nós perdemos, Deus pode transformar as derrotas em vitórias, lembra? Naquela noite, eu senti vontade de ligar para o hospital. Tem umas coisas que Deus coloca no nosso coração e é melhor a gente fazer para não se arrepender. Ok? Se você está em comunhão com Deus e Deus está falando ao seu coração, faça. Não deixe para amanhã, porque você pode se arrepender. Se você está sentindo no coração que tem que se entregar a Jesus, não deixa para amanhã não, porque amanhã você pode se arrepender. E eu liguei para o hospital, era mais de meia-noite, eu morava no Rio de Janeiro, Nova Friburgo. E atendeu o telefone no quarto onde ela estava, uma enfermeira, no quarto, no corredor onde ela estava, e atendeu o telefone uma enfermeira que era amiga dela na infância, no Hospital de Barretos, imaginem. E eu disse assim para a enfermeira: você poderia me fazer um favor? Ela me conhecia porque eu tinha estado lá algumas vezes. Ela falou: o que o senhor quer, pastor? Eu falei: eu queria que você lesse para minha cunhada o Salmo 23. Aí ela falou assim: não adianta ler, pastor, ela está em coma faz mais de 15 dias já. Os médicos só estão esperando para desligar os aparelhos só. Eu disse: não, mas faz esse favor, você não é amiga dela? Sou. Então faça isso, e faça por mim também, por ela. E uma pessoa assim amável, né? E normalmente as pessoas que cuidam dos outros, elas têm um pouquinho de Deus, sabe? E ela falou: tá bom, pastor, já que o senhor está pedindo, eu vou fazer. Aí eu já aproveitei, né? Falei: então você lê 3 vezes o Salmo, porque ele é muito curtinho, né? Segura na mão dela, leia o Salmo. E eu vou estar aqui orando. E essa enfermeira ficou com o meu número. E eu fiquei orando lá, né? Intercedendo por ela, porque ela estava sofrendo muito, coitadinha. E aí, daí a pouquinho, o telefone tocou. E eu estava mesmo esperando essa chamada. E eu atendi. E a enfermeira chorando,
ela me falou assim: pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Na verdade eu pedi, mas ela disse: eu fiz o que o senhor mandou. E na hora que eu estava lendo pela terceira vez, aquela parte que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Branca apertou a minha mão com força, como que dizendo que ela estava ouvindo o que eu estava lendo. Dentro de umas 3 horas ou 4, o coração parou. Naquele domingo mesmo, à tardezinha, ela foi sepultada em Americana, no estado de São Paulo. O cemitério fica bem perto da casa onde a minha mãe morava. E a hora que a gente vinha caminhando para voltar para casa, nós descobrimos que o marido dela não estava com a gente. Ele tinha 2 filhas, 2 meninas já casadas e um adolescente. E o menino também não estava com a gente. E o Paulo, meu irmão, e eu, Paulo é pastor também, nós voltamos lá. Estavam os 2 assentados em cima de um túmulo, olhando para o túmulo da mãe. E não falavam nada, estavam lá assim. Aí eu abracei meu irmão, meu sobrinho, e eu disse para eles: vamos para casa. Vamos para casa porque a Branca está nas mãos de Jesus. Ela está dormindo. E aí eu contei para eles o que eu havia feito na madrugada. Nós voltamos para casa. Era um sol assim, sabe aquele sol grandão que vai se pondo à tardezinha assim? Sol de inverno, né? Aquele sol vermelho. Eu me lembro dessa cena. Eu olhei para trás assim, o sol estava se pondo atrás do cemitério. E eu fiquei pensando numa música que um quarteto cantava: lá o sol não vai se pôr mais. O sol se pôs para eles aquele dia. Mas quando Jesus voltar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima, o sol não vai se pôr mais. Porque na nova terra não vai precisar de sol nem de lua, porque a luz do Cordeiro iluminará a cidade para todo sempre. E eu estou me preparando, amados irmãos, amadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu estou me preparando para ver Jesus muito em breve, porque eu sei que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós estamos encerrando o Adorai 2023. Eu estou feliz da vida com todas as decisões que foram tomadas, com todos os milagres que aconteceram. Mas eu não posso deixar de dizer que Deus ainda tem mais milagres para realizar. Eu não posso deixar de dizer que existem ainda decisões que precisam ser tomadas. Hoje é o dia, agora é a hora, esse é o tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o que diz a palavra. E se você quiser ter as lágrimas enxugadas, você tem que ter Jesus, porque Ele é o único que pode enxugar todas as lágrimas. Nós podemos, com a nossa palavra, com o nosso carinho, nosso abraço, enxugar algumas lágrimas, mas só Jesus pode enxugar todas as lágrimas. Eu fiquei muito triste quando a minha mãe descansou. Eu não pude vê-la, não pude abraçar meus irmãos, mas também eu não vi a minha mãe morta. A imagem que eu tenho dela é a imagem daquela mulher bonita, os cabelos quase que cor de mel, os olhos bem azuis, uma mulher querida, de oração. A imagem que eu tenho dela. Eu não tenho a imagem dela no caixão. Talvez Deus tenha me poupado disso, não sei.
E também eu não sei a explicação que Ele vai me dar, mas de uma coisa eu sei: que a explicação que Ele me der me convencerá. E Ele vai passar as mãos assim e vai enxugar as lágrimas. Nós teremos agora alguns batismos, uma demonstração de aceitação de Jesus, da salvação, desse Jesus que pode enxugar todas as lágrimas, esse Jesus que disse: virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, esse Jesus que dentro e em breve aparecerá nas nuvens dos céus, esse Jesus que é o nosso Senhor e Salvador. Ele virá para nos buscar. Pode ser até que tenhamos perdido um pouquinho a esperança, porque o mundo está tão corrompido, tão bruto, tão odioso, mas Ele virá. Eu disse aqui numa das noites, que eu preguei o meu primeiro sermão há 50 anos, sobre a volta de Jesus. Ele não veio ainda. Eu alistei aqui várias pessoas queridas que eu perdi, mas eu perdi muito mais do que isso. Ele não veio, mas Ele virá. E Ele virá em nossa geração. E Ele virá para nos conceder a imortalidade. Ele virá para enxugar todas as lágrimas. Deixe Jesus tocar o seu coração. Deixe Ele preparar você para esse momento tão especial do universo. O momento quando a trombeta de Deus vai soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os vivos seremos transformados e subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe ao encerrarmos este evento tão querido, tão feliz, tão abençoador, Adorai 2023. E que as bênçãos desse projeto continuem na nossa vida, durante todo esse ano, e durante a nossa vida. E que pela graça e misericórdia de Deus, em breve, tenhamos a alegria de encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Vamos para os batismos. Convidar os pastores para que adentrem ao batistério, por favor. Pastor André, Pastor Wallace, Pastor André é o presidente da União Norte Brasileira. Pastor Wallace é o secretário executivo da União Norte Brasileira. Mas mais do que isso, são servos de Deus e são meus amigos. Eles estão segurando as mãos do Felipe e da Rosiane, tá certo? Eles conheciam a palavra de Deus em outras comunidades religiosas e foram convidados para as programações de um pequeno grupo e começaram a conhecer mais a palavra de Deus e foi participando de outras programações da igreja. E agora no Adorai 2023, aleluia, sentiram o desejo de passar pelas águas batismais e fazerem um pacto com Deus. E quero dizer a vocês, Felipe e Rosiane, os seus nomes estão sendo sublinhados no livro da vida agora. Quando o Senhor Jesus voltar para enxugar todas as lágrimas, Ele vai chamar vocês pelo nome e vai levar vocês para a eternidade. E para que isso seja muito real na vida de vocês, o pastor André e o pastor Wallace, seguindo a ordem do mestre, como ministros do Evangelho, batizam vocês
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi o que eu disse uma noite dessas, né? Todas as emoções, mas nada de tristeza, louvado seja Deus, né? Vamos chamar João de Deus Campos. João de Deus Campos. Frequenta a igreja de Sacramento. Passava em frente da igreja e tinha uma senhora limpando a igreja. Parou para pedir ajuda, encontrou a verdade. E aqui ele diz assim: passei por muitas denominações religiosas procurando a verdade, mas em nenhum momento me mostraram essa verdade. E agora estou convicto de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira de Deus para este tempo. Irmão João, que Deus o abençoe. Eu estava pensando quando li a sua história pela primeira vez, que pelo fato de ser de Deus, já tem a salvação. João de Deus. Em seguida, nós temos a irmã Cláudia Pereira Jackson Costa. Os avós da Cláudia, Lucila e Geraldo, são adventistas na Pedreira. Desde a fundação da igreja, o vô Geraldo não só trabalhou na obra, como foi por muitos anos zelador da igreja. E os avós levavam os netos, as crianças, para a igreja todos os sábados. Mas o pai da Cláudia foi transferido, e no trabalho, a mãe está aqui, e no trabalho, então, a mudança atrapalhou um pouco o crescimento espiritual. Mas nesta semana do Adorai 2023, aleluia! Na quinta-feira, pastor Estina falou ao meu coração. Foi o Espírito Santo que falou ao seu coração através de mim. Quando disse, olhando nos meus olhos: até quando eu esperaria para tomar a decisão de mudança de vida? E eu senti naquela hora que era Deus que estava falando comigo. O pastor pregou sobre não esperarmos tanto tempo para nos decidirmos a amar a Deus e aceitar Jesus como nosso Salvador. Parece que aquele culto foi só para mim. É um momento de glória, não é? A senhora é a mãe dela? Mãe, sou adventista da igreja da Pedreira. Aleluia. Amados irmãos, os nomes de vocês estão no livro da vida agora, para perdão dos pecados e para uma nova vida com Jesus. Pastor André e pastor Wallace, seguindo a ordem do mestre, com alegria no coração, eles vão batizar vocês agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, amado. Deus seja louvado. A senhora orou muito, né, mesmo? Muito, pastor. E hoje a senhora vê a realização do sonho. Vi. Deus abençoe, amada irmã. Nós vamos chamar agora a Daça Meireles da Silva Demétrio. É uma desbravadora. Ela foi aventureira, faz parte do clube Filhos de Sião. Recebeu estudos bíblicos, seria batizada no Campori, mas não deu certo, porque a família não pôde ir. Mas ela será batizada agora pela honra e glória de Deus.
Os 2 pastores vão batizar. Olha o privilégio que você está tendo, Adassa. 2 pastores batizando você. Isso é uma glória, viu? Seu nome no livro da vida. Jesus vem buscar você quando ele aparecer nas nuvens dos céus, tá bom? E para que isso seja real, e para que você seja um instrumento de Deus para a salvação de pessoas, os pastores André e o Wallace vão batizar você agora, seguindo a ordem do mestre. E pela expressão deles é com muita alegria. E eles fazem isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não poderia deixar de contar uma história para terminar, né? Porque senão vocês iriam me cobrar depois. Eu vou terminar contando uma história. Mas não é uma história que aconteceu em 1968, 78, 2000, não. É uma história agora, recente, muito recente, e tem a ver com o Adorai 2023. Há uma professora, uma psicopedagoga, que quando tinha 17 anos, pela primeira vez ela foi tocada pelo Espírito Santo ouvindo o programa A Voz da Profecia. Ela ficou tão empolgada que aceitou Jesus, foi batizada, e mais do que isso, ela começou a veicular o programa da Voz da Profecia diariamente na sua cidade, através de uma boca de ferro, um alto-falante, e por 10 anos consecutivos ela veiculou a Voz da Profecia. Só que aconteceram em sua vida diversas coisas. Nenhum de nós está livre de acontecimentos trágicos. Um dia, essa professora deixou a igreja e foi fazer algumas coisas que não seriam boas para ela, como por exemplo, se embebedar. E toda sexta-feira saía com os amigos e as amigas e bebia bastante. O tempo foi passando, teve casamento, teve separação, tem filha. Mas um dia ela sentiu vontade de voltar à igreja, depois de muitos anos. E sabem qual foi esse dia? Foi sábado passado. E quando ela chegou na igreja, em Parauapebas, que fica a uns 700 quilômetros daqui, ela escutou e viu no telão, escutou a mesma voz que quando ela possuía 17 anos apenas de vida, ela ouviu na Voz da Profecia. E ela começou a chorar quando me viu no telão, pensando assim: quando eu aceitei Jesus, foi esse homem que falou. E agora quando eu resolvo voltar para a igreja a primeira vez, ele está aqui no telão. Ela chorou muito. Aí os irmãos preocupados: o que é que a senhora tem? Por que a senhora está chorando? Porque quando eu tinha 17 anos, no rádio eu escutei esse homem aí pregando, essa mesma voz. E a minha vida virou uma confusão. E hoje pela primeira vez eu senti vontade de ir à igreja. E eu vim. E quem que está pregando? O mesmo homem que quando eu tinha 17 anos tocou o meu coração, a mesma voz. Bom, para encurtar a história, numa das noites, porque ela não perdeu nada, nenhuma noite. Numa das noites ela foi à frente na hora do apelo. E ela disse em seu coração: eu tenho que voltar para Jesus, porque esse é o meu lugar. E essa professora, ela viajou esses 700 e poucos quilômetros,
para estar aqui conosco hoje de manhã, para me falar pessoalmente que ela está voltando para Jesus. E eu queria chamar aqui à frente e quero que vocês recebam a Digé, a professora Maria de Jesus. Vem aqui, Digé. Essa menina, cujo coração foi tocado aos 17 anos, andou por aí, e eu louvo a Deus pelo projeto Adorai 2023, porque não fosse isso, não sei se aconteceria essa história. Tudo isso é verdade, não é, Digé? Tudo isso é verdade. E como é que você está sentindo hoje? Na verdade, hoje eu sinto Deus fazendo um carinho na minha alma. Desde o dia de domingo, eu senti que Deus dizia ao meu coração que eu era importante para Ele. Que enquanto as pessoas achavam que eu não servia mais para a igreja, Deus me dizia em certas palavras que eu era importante, que Ele me amava e que meu lugar estava, e que eu tenho muito desejo de morar no céu. E você veio aqui para me dizer que você quer ser batizada. Eu quero ser batizada. Então nós vamos pedir que preparem um momento para você ser batizada um dia, não é? Não, eu quero hoje, pastor. Ah, é hoje? Eu já esperei demais, eu quero hoje. Pode ser? O que é que vocês acham? Vocês diriam um amém? Pastor, você que está aí dentro do batistério, receba as pessoas que estão indo à frente agora. E você que está aí no auditório, vá à frente. Deus tem um propósito para você. Aqui neste auditório, eu tenho alguém que quer vir à frente para dizer assim: pastor, um dia desses eu também quero ser batizado. Tem pelo menos um que quer vir aqui à frente? Ou dois, não sei. Há alguém que quer vir aqui? Ok. Nós vamos fazer assim, eu vou pedir para o Communion vir aqui. E vocês vão me dar 30 segundos. E eu vou me juntar ao pastor André e ao pastor Wallace. E nós vamos lá dentro do batistério realizar o seu sonho. Venha cá. História de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais pra suportar sozinho. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é
nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá, eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Esse homem na cruz, esse homem na cruz modificou a história. Hoje nós temos fé que ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, mas também nossa dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá eternamente. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. Amém. Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Se você está longe de Jesus e precisa passar pelas águas, esse é o seu momento. Não sou eu quem promete, é Jesus. E quem é Ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Digé foi tocada pelo Espírito Santo e veio aqui, centenas de quilômetros, para ser batizada aqui como um testemunho de que Deus continua buscando seus filhos e filhas. Seu nome está sendo sublinhado no livro da vida, e eu louvo a Deus, porque Deus falou com você lá no passado, e falou com você agora, e vai ficar marcado no meu coração, porque agora você pertence a Deus mais de 2 vezes, 3 vezes pelo menos, tá? Amém. E para que os pecados fiquem aqui na água, que fiquem para o passado, perdoados, com alegria no coração, para o seu nome ser sublinhado no livro da vida, e para você ter uma vida nova com Jesus, e para estar pronta quando Ele vier, muito em breve, para nos buscar, seguindo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho. Eu batizo juntamente com os pastores André e Wallace,
E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez todos vocês aqui já sejam batizados, mas eu não posso deixar de perguntar se existe alguém que quer vir à frente. Se existir alguém que queira vir à frente, pode vir agora que nós vamos orar. O senhor quer vir à frente? Pode vir, vem aqui, filho, vem aqui perto de nós. Que Deus abençoe. Você que está aí no auditório, o pastor está dentro do batistério, vá perto dele. Fale para ele que você quer ter essa experiência de ser batizado, ser batizada, porque quem crer e for batizado será salvo. Esse jovem está vindo aqui, que Deus o abençoe. Tem mais alguém para vir aqui? Está vindo mais alguém ali, mais um outro jovem. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Jovens bonitos, saudáveis. Mais alguém quer vir à frente? Tem alguém aí para vir? Se tiver alguém, agora é a hora. Parece-me que está vindo alguém ali. Não. Ok. Nós vamos agradecer a Deus por vocês. Eu disse um dia desses aí, não sei se vocês estavam por aqui, mas aqui nesse lugar, esse é um lugar de bênção. Eu tenho 67 anos, faz 50 anos que eu prego, 40 como pastor, e já vi essa cena aqui, acho que algumas milhares de vezes. Eu já vi todo tipo de reação aqui dentro, mas eu não vi ninguém sair daqui de dentro triste. Todos que saíram daqui de dentro saíram felizes. Deus abençoe vocês, que vocês permaneçam fiéis. Vocês que estão indo à frente aí nos auditórios também, que Deus abençoe vocês, permaneçam fiéis. Bem-vinda, filha, você também é bem-vinda, louvado seja o nome de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Há mais um aqui, vem cá. Chega aqui. Glória a Deus, bem-vindo. Bem-vindo. Fechem os olhos, por favor. Senhor Deus, que gostoso. Que pena que terminou. Foi tão bom, tão agradável, tão abençoador. Nós todos te louvamos nesta hora. Te adoramos. Queremos continuar te louvando e te adorando todos os dias da nossa vida. E ainda depois queremos te louvar e te adorar por toda a eternidade. Que os frutos do Adorai 2023 sejam eternos. Abençoa estes jovens que vieram aqui à frente, esses amados e amadas e amada. Abençoa também todos os que foram à frente nas centenas, milhares de auditórios, nas casas onde estão pessoas acompanhando, que tomaram a decisão, no YouTube, nas mídias sociais, onde houve uma decisão. Eu peço, Pai, que o Senhor secunde essa decisão com a tua bênção e permita que na eternidade possamos ver todos os frutos que foram granjeados nesta semana para o reino de Deus. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, aos teus cuidados, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cristo te